Nesta manhã de quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentado nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, quantas vezes já meditamos aqui a palavra de Deus, pensando nos fariseus que sempre estão com Jesus, caminhando com Jesus, mas não conseguem aprender de Jesus, não conseguem entrar nesta dinâmica do reino, porque aquilo que eles fazem, aquilo que eles ordenam o povo a fazer, os favorece. Quem se dispõe a seguir Jesus precisa ter em mente, precisa renunciar tudo para tudo encontrar em Jesus. E não é fácil renunciar, desapegar das coisas do mundo, não é fácil. Desapegar daquilo que nos interessa, desapegar daquilo que, de certa forma, nos faz bem, mas não entra na lista daquilo que nós precisamos para seguir Jesus. Nestes ais de Jesus, com os fariseus e também depois com os mestres da lei, pode servir também para cada um de nós. Será que nós não temos também um pouquinho dos fariseus e dos mestres da lei? A palavra de Deus sempre nos interpela. A palavra de Deus sempre nos questiona. Aí a palavra de Deus precisa nos deixar preocupados no sentido de que ela possa mexer com cada um de nós. A palavra de Jesus mexeu com esse mestre da lei. Ainda que Jesus não estava dirigindo a palavra aos mestres da lei, mas ele diz: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Então Jesus diretamente dirigiu também a palavra aos mestres da lei, porque eles eram conhecedores das leis, mas eles inventavam leis, criavam leis, colocavam fardos pesados
com tantos mandamentos criados por eles, que não era para a liberdade do povo, não era para viver bem na presença de Deus, mas é porque eles ganhavam com isso. E Jesus dirige esse ai também aos mestres da lei, dizendo assim: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. É amarrar o feixe pesado e colocar nos ombros dos outros, mas não ser capaz de carregar. Nós precisamos, queridos ouvintes, olhar cada ai desses e pensar na nossa vida, na nossa caminhada, pensar no dia a dia da nossa história, naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós deixamos de fazer, que faz parte da nossa missão. E pensar um pouquinho se esses ais não cabe também para cada um de nós. O que nós precisamos fazer é cumprir a lei, mas se a lei não ajuda o homem a viver bem, não favorece o homem, então essa lei está para atrapalhar e não para ajudar o homem a encontrar Deus. O jeito novo de Jesus, que implanta no mundo, implantando o reino de Deus, construindo o evangelho da vida, aplicando aqui tudo aquilo que o Pai ordenou a Jesus, os milagres, as curas e tudo mais. Mas é preciso olhar esta palavra com atenção e saber perceber se esses ais não cabem também na nossa vida. Pedindo perdão a Jesus pelas vezes que não agimos conforme a sua vontade. Pedindo perdão a Jesus pelas vezes que, como os mestres da lei, fizemos fardos pesados para colocar nos ombros dos outros, dizendo que isso era bom, mas nós mesmos não carregamos. Quem sabe no dia de hoje, o dia de pedir perdão a Jesus, mas também de renovar o nosso compromisso para com Ele, dizendo que nós queremos acolher a sua palavra, queremos criar em nós esta liberdade interior. Jesus ontem falava do que os fariseus faziam, né? Eram bonitos por fora, tinham todo um jeito de lavar o copo, de lavar o prato, mas isso de nada adiantava porque o interior não estava limpo. E que o Senhor quer de cada um de nós é que esse exterior reflita o que está no interior. E para isso é preciso que esse interior esteja conectado com a vontade de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude no dia de hoje a refletir para os outros aquilo que está no nosso interior, na esperança de que no nosso interior esteja sempre aquelas coisas boas que Jesus nos oferece. Espero que seja aquelas coisas que Jesus deseja que esteja no nosso coração, e não essas coisas que os fariseus implantam, não essas coisas que os mestres da lei impõem, mas que o nosso interior esteja na liberdade. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Deseja a cada um de nós que sejamos livres
E esta liberdade que Jesus nos dá, até mesmo de escolher, se nós queremos a liberdade que Ele nos dá, ou se nós queremos escolher aquilo que os fariseus e os mestres da lei querem nos oferecer. Que o bom Deus nos ajude no dia de hoje a escolher a liberdade que Ele nos oferece. Assim seja.